mundial, assim, ou as trajetórias de desenvolvimento de vários países, a gente não tem como desassociar a história econômica de qualquer grande potência ou de qualquer nação à questão política e, sobretudo, a questão geopolítica, né? Quando nós pegamos os 3 casos mais exitosos de industrialização e desenvolvimento, depois da Grã-Bretanha, Estados Unidos, a Prússia e o Japão, esses casos, o gatilho para essas transformações econômicas, né, para essa transição ali de sociedades agrárias para sociedades industriais urbanas modernas, foi a geopolítica. Os Estados Unidos, a fundação da industrialização norte-americana no século XIX, é lançada lá na virada do século pelo Hamilton, como um dos pais fundadores dos Estados Unidos, né? Ou seja, ele tinha ciência de que era preciso os Estados Unidos ter uma base manufatureira sólida, uma base produtiva sólida e uma autossuficiência econômica. Caso contrário, a Inglaterra e a Grã-Bretanha poderiam novamente dominar os Estados Unidos sem precisar disparar um tiro de canhão. Então, você tem ali a geopolítica no próprio nascedouro do projeto de desenvolvimento dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos iniciando sua trajetória de modernização capitalista, né? Quando a gente pensa a Prússia, é a mesma coisa, né? A Alemanha ela foi unificada ali, sobretudo ali nos anos 1870, muito após uma longa pressão do próprio empresariado industrial em você unir as províncias alemãs numa unidade política mais centralizada, óbvio que tiveram aspectos culturais também envolvidos, mas você unificar as províncias germânicas num território político centralizado até para poder ter uma posição melhor de disputa de poder com a Grã-Bretanha. Uma tendência que começou ali em 1830 com o Zollverein, com a União Aduaneira Germânica, das províncias germânicas. Então a geopolítica também fez parte do DNA da industrialização alemã, por exemplo. E quando a gente pensa no Japão, o Japão também é uma história muito curiosa, né? O Japão, em 1853, um almirante, um comodoro ali norte-americano, Matthew Perry, que não é o Chandler do Friends, ele esteve ali na costa do Japão com um conjunto de navios de guerra e ele basicamente intimou o Japão a abrir as suas fronteiras e a abrir os seus portos para o comércio com os norte-americanos, né? Aliás, no século XIX o laissez-faire foi imposto pelos canhões, né? Ele foi escolhido voluntariamente em muitos casos, né? Sobretudo no sul global. Então, os Estados Unidos ele basicamente intimou o Japão a abrir suas fronteiras, a abrir o seu comércio. E aí os japoneses, é claro, né, numa época que o Japão era um país descentralizado, feudal, que não tinha passado ainda pela restauração Meiji, o Japão aquece, até porque ele já estava ciente do que a Grã-Bretanha já estava fazendo na vizinha China, né, no período ali do ápice do imperialismo britânico, na China e Índia. Então os japoneses, eles aquecem, eles abrem, no ano seguinte eles assinam ali o Acordo de Kanagawa, abrindo seus portos e o comércio com os norte-americanos. Mas esse fenômeno geopolítico, que pode parecer trivial, ele é fundamental porque ele muda completamente a correlação de forças dentro do Japão. Você passa a ter um grupo de samurais, que seriam os samurais que liderariam a restauração Meiji, que passariam a ver que, se nós não centralizarmos o Japão enquanto unidade política e não iniciarmos um projeto de industrialização e modernização, nós vamos virar uma outra colônia das grandes potências, que nem a China está virando, que nem a Índia virou. Então, a partir daí, você tem dentro de 14 anos a restauração Meiji, e você passa a ter uma oligarquia de samurais que passa a liderar a industrialização japonesa. Então, a geopolítica ela está no DNA de todas as trajetórias modernas de desenvolvimento. Então, essa separação entre economia e política, ela não faz sentido nenhum. Quando a gente pensa, por exemplo, a própria economia norte-americana, ela simplesmente arquitetou as próprias regras do sistema internacional ao seu bel prazer. Ela, no pós-guerra, arquiteta ali o sistema de Bretton Woods, assegurando a hegemonia do dólar, né? Num debate em que o Keynes saiu perdedor, né? O Keynes queria que na ordem do pós-guerra você tivesse uma moeda neutra, o banco, né? E os Estados Unidos impõem o seu poderio militar, econômico e geopolítico, bancando o dólar como moeda de lastro internacional. E nos anos 70, quando esse regime de Bretton Woods já não mais interessa, já não está sendo mais funcional aos interesses norte-americanos, o Nixon vai lá em 71 e rasga esse regime numa canetada sem telefonar para ninguém. Então, ou seja, o próprio sistema monetário internacional que a gente vive, na qual o Brasil se relaciona com outros Estados-nações, ele foi forjado, desmontado e ressurgido de acordo com desígnios políticos. Então, essa separação entre política e economia, entre Estado e mercado, é uma separação burra, não faz sentido ela na prática. A gente pode também pensar a própria, já estou me aproximando do final, a gente também pode pensar as trajetórias de desenvolvimento do pós-guerra, né? A gente pode pensar a própria Europa, sobretudo a Alemanha e o próprio leste asiático, né? Inicialmente, no final da Segunda Guerra Mundial, era interesse dos norte-americanos desindustrializar a Alemanha e o Japão. Inclusive, você tinha ali o plano Morgenthau, do secretário do Tesouro ali do Roosevelt, que ele queria forçar a desindustrialização no Vale do Ruhr
e tornar tanto a Alemanha quanto o Japão países agrários novamente para não voltar a ser ameaças políticas e geomilitares, né? Inclusive os Estados Unidos desmontam os Leibniz. Só que aí o que acontece? A União Soviética estava se espraiando ali pelo leste europeu, no momento que a União Soviética ainda era um paradigma pujante, que as pessoas se inspiravam, e no leste asiático você tem uma série de revoluções socialistas, né? Você tem a vitória do Partido Socialista no Japão em 47, a Revolução Chinesa em 49, a Guerra da Coreia nos anos 50, a Revolução Socialista no Laos, no Camboja, no Vietnã, e aí os Estados Unidos viram que precisavam ali ter um bastião capitalista de prosperidade até para fazer uma disputa de projetos. Cordão sanitário. E aí, os norte-americanos eles passaram a ter uma postura de fomento à reconstrução desses lugares. Os Estados Unidos bancou a reconstrução da Alemanha com o Plano Marshall, e os norte-americanos inundaram de dinheiro o Japão, Coreia e Taiwan, fomentando essas regiões, o desenvolvimento industrial dessas regiões, sendo leniente com o protecionismo desses países, sendo leniente com a manipulação cambial para manter as exportações desvalorizadas e baratas, sendo leniente com uma série de joint ventures que internalizavam tecnologias das multinacionais americanas nas empresas domésticas, japonesas, coreanas e taiwanesas. Então, você tem a geopolítica da Guerra Fria no próprio DNA do desenvolvimento da Ásia. E aí depois, nos anos 80, quando os Estados Unidos já estavam com a sua hegemonia assegurada, quando a União Soviética já estava ali colapsando, já estava numa situação pior que o Vasco está hoje em dia, aí o Ronald Reagan foi lá, no Acordo de Plaza em 85, e forçou esses países a mudarem totalmente, reorientarem suas políticas econômicas, desmontarem suas barreiras protecionistas, valorizarem suas taxas de câmbio. O Reagan mandou, os vassalos obedeceram, mas isso mostra como a política, a geopolítica, ela está em todo lugar. Então essa separação entre economia e política ela não faz sentido objetivamente. E isso não necessariamente precisa ser um elemento de desestímulo, um elemento para desacreditar uma série de teorias que a gente tem aí. A gente pode tentar aplicar essas teorias, as suas premissas, as suas ideias no mundo empírico, no mundo concreto, né? Mas se a gente se descolar disso e permanecer apenas rigidamente fiéis a manuais e a estereótipos que os manuais nos apresentam, a gente acaba perdendo o caráter crítico científico da economia, né? Então, eu acho que eu tentei mais fazer um gancho com coisas que o Alexis falou e eu acredito que não tenho mais nada a acrescentar. Então, sendo assim, obrigado, gente.